Olá, muito prazer. Meu nome é Richard, eu sou um dos fundadores da Underblock, uma das principais empresas hoje de venda de infoprodutos de criptomoedas no mercado brasileiro. E eu tô aqui a convite da Rubla para falar de um tema que não tem nada a ver com criptomoedas. Eu vou falar sobre Lead Score com vocês aqui hoje. Uma breve introdução sobre a gente. A Underblock foi fundada em março do ano passado. A gente é uma empresa super nova e a gente vendeu 25 milhões de reais nesses praticamente 18 meses de vida aqui que a gente tem. Então foi uma trajetória que ela teve diversos momentos diferentes aqui. Acho que um dos grandes pontos que alavancou a nossa curva de exponencialidade aqui dentro do nosso negócio foi a criação e a parametrização de um lead score interno aqui. A minha ideia aqui hoje com você, e eu acredito que você já ouviu falar sobre isso em outros momentos, é te ajudar a sintetizar um pouco do aspecto geral do que é um lead score e dar para você uma ideia básica, um MVP do que você vai conseguir fazer sozinho na sua Black Friday. Então assim, se você já ouviu falar um pouquinho sobre esse tema, você deve ter ideias um pouco até mirabolantes, super complexas sobre o que dá ou não para fazer, sobre o que os grandes infoprodutores estão fazendo. E sim, dá para seguir essa linha. Com certeza é uma ótima abordagem. Mas a gente vai aterrissar um negócio aqui bem mais simples para você começar, mesmo que você tenha uma operação de uma pessoa só, tá? Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, a minha ideia hoje aqui com você é te ajudar a construir a sua primeira Black Friday com dados. Então, se você nunca fez, a gente vai tirar essa ideia do papel hoje. Antes de eu começar propriamente já, cara, ir direto para o que importa, porque eu sei que você quer ver aqui comigo, eu quero só fazer um nivelamento geral. Então, se você não sabe nada sobre lead score, não sabe para que serve, não sabe o que é, fica aqui comigo. Se você já sabe, adianta uns 5 minutinhos aqui do vídeo, zero prejuízo para você, você já vai direto para a parte que interessa. Então vamos lá. O que é o lead score? Vamos pensar aqui só no conceito do que isso significa. Hoje, quando a gente está falando de marketing digital, de tráfego pago, a gente tem basicamente dois private gardens que o pessoal fala no linguajar do mercado, que são o Google e o Facebook, o Meta. Quando a gente entra hoje, e se você já está no mercado há um pouco mais de tempo, você sabe que nos últimos anos a única tendência que existiu dentro do Meta e do Google Ads foi de você, infoprodutor, receber cada vez menos informação sobre a verba de marketing que você está alocando ali. E não importa se você gasta alguns milhares de reais ou se você gasta milhões de reais por ano como a Underblock, a minha empresa, faz, a gente vê a mesma coisa no Google Ads e no Meta Ads, o que é praticamente nada. A tendência clara nos últimos anos foi dar cada vez menos informação para os infoprodutores. E tem um motivo para essas grandes empresas fazerem isso. O principal motivo é que cada vez mais eles estão incorporando inteligência artificial no processo deles de segmentação e target dos anúncios, e como esse processo é cada vez mais opaco, eles não têm o interesse de que a gente saiba nada sobre o que a gente está fazendo. A ideia, no limite, o mundo perfeito, tanto para o Meta quanto para o Google, é que a gente deposite o dinheiro lá, eles façam tudo para a gente e a gente só receba o resultado. A gente não tenha, ou melhor, a gente tenha cada vez menos visualização, a gente tenha cada vez menos conhecimento sobre o processo e que eles possam arbitrar e tirar cada vez mais margem da gente. Isso é o que acontece no mercado neste exato momento. Isso aqui não é nenhum tipo de teoria da conspiração, tá? Isso aqui é business as usual, isso aqui é negócios. Eu, se estivesse no lugar deles, faria exatamente a mesma coisa. Infelizmente, eu não estou. Então, eu tenho que tentar fazer alguma coisa aqui do meu lado para contornar esse problema, entre aspas, que eles estão criando não só para mim, mas para todo o mercado de infoprodutos. Não fui eu que inventei esse negócio, tá? Mas eu acho que eu aplico muito bem e eu vou te ajudar um pouquinho com isso. Que é como a gente faz para implementar o Lead Score. O Lead Score ele vem como uma alternativa, então, a esse problema de negócio que o Meta e o Google estão criando para o mercado, que é nenhum de nós tem acesso aos nossos dados. Se a gente não tem acesso aos nossos dados oficiais, o que a gente pode tentar fazer aqui é trabalhar no mercado de informação imperfeita, em que a gente vai tentar criar uma base paralela de conhecimento ao que o Meta e o Google não estão fornecendo para a gente sobre os nossos próprios dados. Esse é o objetivo do Lead Score, é criar uma fonte de conhecimento paralela que, obviamente, é derivada e depende das campanhas que a gente está executando em Google e Meta, mas que a gente possa se apropriar dos insights que essa base de conhecimento traz para a gente. São insights que o Google e o Meta têm sobre o nosso negócio, que a gente não tem acesso, e a gente está tentando, de uma forma que meio... estamos tentando contornar esse problema e chegar em soluções particulares que sirvam para cada um de nós aqui. Isso é o conceito do Lead Score, tá? Esse conceito, ele vem basicamente a partir do formulário de perguntas. Então, quando você entra hoje, quando você está participando de qualquer tipo de lançamento mais estruturado de infoprodutos, essa é uma distinção importante. A maioria do pessoal que faz perpétuo não tem formulário porque não tem captação, você tenta direto aquela venda one step. A premissa por trás de quem está fazendo o perpétuo é basicamente de que ele acredita que ele tem mais a perder
ao não fazer a venda imediata e capturar dados, do que ele perderia se ele captasse dados e utilizasse esses dados para tentar fazer uma venda depois, que é a cabeça, por exemplo, que tem o pessoal que faz lançamentos, que é o caso da minha empresa, é o caso da Underblock. A gente não acredita, a gente geralmente está acostumado a fazer e sabe fazer muito bem esse modelo de captação. Então, para a gente é sempre importante gerar uma base de dados. Se você está nessa mesma pegada que a gente, se o seu negócio está direcionado a fazer captações, se você investe o tempo todo criando grandes bases de leads, esse é o processo que vai fazer sentido para você colocar em algum momento da sua captação um formulário. E essa aplicação do formulário ela tem diversas formas diferentes. Vai ter o pessoal que vai meter um Google Forms, vai ter o pessoal que vai chamar no WhatsApp com uma pesquisa automatizada, já tem o pessoal que está tentando fazer via automação de modelos de linguagem, como tipo, botar uma API do ChatGPT ali fazendo uma pesquisa, um mapeamento inicial contigo. Estão tentando de tudo nesse momento. O importante é, a pesquisa é a base dessas informações. Ok, a pesquisa que a gente vai fazer com os nossos leads é uma tentativa da gente capturar aqueles dados que a gente não tem. Lembra, o Meta e o Google têm esses dados. Nós, infoprodutores, não temos esses dados. Estamos tentando capturá-los. Então, beleza. Qual que é a cara dessas pesquisas, mais ou menos nesse momento? Então, se você pegar e participar de um lançamento qualquer, na grande maioria das vezes, você vai ver um formulário parecido com esse que eu estou mostrando aqui em algum lugar da minha tela para você. Esse formulário, esse não é exatamente a cara do formulário, tá? Achei que eu não precisava mostrar para você um Google Forms, porque ficaria muito improdutivo aqui, mas ele é basicamente um resumo das perguntas que você vê geralmente nesses formulários. Então, o que acontece quando você entra ali, você se inscreveu num lançamento e você recebe esse formulário do infoprodutor? Vem basicamente uma pesquisa em que eu me sinto quase invadido por ela. Esse formulário, esse exemplo típico que você vê na internet, eu sinto como se eu estivesse andando no centro de São Paulo, no centro do Rio, e viesse aquele menininho com a camiseta, com o coletinho da Unicef ali me parar. Eu sei que se eu deixar ele me parar, eu vou perder 30 minutos da minha vida com ele ali. Não é o que você quer fazer com o seu lead quando você está tentando captar para um lançamento de infoprodutos. Vamos dar uma olhada juntos em tudo que está sendo perguntado aqui nesse formulário genérico e padrão. Novamente, é o que você mais vai encontrar na internet. Estão perguntando então, data e hora, qual que é teu nome, qual que é teu e-mail, teu WhatsApp, tua faixa etária, teu gênero, teu estado, se você é aqui, vai entrar várias categorizações diferentes, quanto tempo você atua na sua profissão, qual a sua situação atual, você está empregado, desempregado, renda, faturamento mensal, quanto tempo você acompanha o infoprodutor. É basicamente um checklist interminável. O que acontece quando você coloca um formulário desse tamanho? Quando você pergunta para o produtor por que ele está fazendo isso, geralmente a resposta dele é a resposta da construção que a gente estava fazendo até aqui. A resposta do eu preciso ter dados. Legal, concordo com você. Você precisa ter dados. Mas será que esse formulário está sendo respondido até o final? Muito provavelmente não. Será que esse formulário está com uma alta taxa de resposta? Provavelmente não. Porque as pessoas não têm na internet o foco necessário hoje para responder 20 perguntas suas aqui no meio de uma captação. O que vai acontecer é que ele vai ser interrompido por uma notificação do WhatsApp, por uma notificação do TikTok, por qualquer outra coisa que vai aparecer na vida dele, e ele não vai terminar de preencher esse formulário. Quando você está fazendo uma pesquisa e você quer capturar dados, você precisa pensar em respeitar o seu lead. Você precisa tratar o seu lead como uma troca justa. Então, também não precisa entrar na pira de, cara, vou dar um monte de brinde para ele responder meu formulário, não sei o quê. Se ele sentir que o formulário não é intrusivo, que o formulário foi colocado de forma rápida e que ele faz parte de um fluxo natural a ser preenchido para chegar no lançamento, ele vai fazer. E eu vou provar isso para você, que você consegue ter uma alta taxa de resposta do seu formulário, gerar uma base de dados grande e acurada, que tem uma boa amostra do que é o seu lead médio, sem você precisar dar nada para ele e sem você precisar fazer qualquer tipo de promessa absurda. Isso é totalmente factível, desde que você crie um fluxo em que a pesquisa parece algo orgânico. E cara, fazer 20 perguntas não é algo orgânico. Mas tem mais, não é só isso. Eu critiquei para você o tamanho dessa pesquisa e o quanto ela é generalista. Mas eu vou além disso. Se eu pegasse o produtor que fez essa pesquisa e fizesse essas 4 perguntinhas para ele, eu vou ler aqui para você. Então, primeiro, se eu perguntasse para esse cara se ele sabe quantos tipos de audiência diferentes são possíveis segmentar com base nessa pesquisa dele. Vamos supor que ele respondesse sim para a minha primeira pergunta, ele sabe quantas audiências ele tem segmentadas com base nessa pesquisa. Será que se eu perguntasse para ele, ele sabe a diferença de CPL que ele pode praticar na audiência X e numa audiência outra qualquer? Será que ele sabe essa resposta? E se eu fosse mais além ainda, se eu perguntasse para ele o seguinte, você sabe o tamanho de orçamento de marketing que cada uma dessas audiências que você criou comporta? Será que ele saberia responder essa pergunta? E se eu for mais além ainda, eu chegar lá no fundo do funil e ainda perguntasse para ele, você sabe que tipo de esteira de conteúdo
o seu time de copy está trabalhando neste momento para tirar o melhor proveito possível dessas audiências que você segmentou? Será que ele saberia me responder? Pessoal, a grande realidade é que 99% dos produtores não sabem, não fazem a menor ideia de como responder essas perguntas. Eles estão na fase de acumular dados, de forma genérica, o conceito de estou acumulando dados, tenho informações. Pega esses dados, taca no chat GPT, faz meia dúzia de pergunta mal feita e não sabe como trabalhar esses dados. Esses dados não se tornam acionáveis. Você saber as respostas daquele monte de perguntas hoje, para 99% dos produtores, não muda absolutamente nada a estratégia de captação deles. Ou seja, eles estão captando dados para quem sabe um dia, abençoados sejam, eles tiverem uma ideia milagrosa do que eles vão fazer com esses dados. Porque eles não criaram uma metodologia para trabalhar esses dados. Eles não pensaram na usabilidade desses dados. Eles tacaram uma pesquisa porque todo mundo está fazendo. E eu não sei se você está nessa situação, se você conhece alguém que está nessa situação, mas se você está no mercado de marketing digital há tempo suficiente, eu tenho certeza que pelo menos você já tangenciou esse problema que eu estou falando aqui. Quando a gente fala desse tipo de pesquisa, eu acho que a gente tem que começar pelo seguinte: o que você quer descobrir? Todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos saber quem é o lead que está mais propenso a comprar o nosso infoproduto. É por isso que a gente faz uma pesquisa. Então, se esse é o nosso objetivo, e esse é o meu, é o seu, e cara, é o de qualquer um que está trabalhando nesse mercado de infoprodutos, a não ser que você esteja em outra fase da tua vida, pensando num outro tipo de propósito, esse é o problema que a gente quer descobrir juntos. Será que você precisa saber realmente aquelas 15, 20 perguntas diferentes para conseguir estimar quem que é o cara que está comprando o teu produto? Bom, se eu fiz essa pergunta da forma que eu fiz para você, você já deve imaginar que eu acredito que não. Você não precisa de 15 perguntas para fazer isso. Você precisa de pouquíssimas perguntas. E perguntas bem feitas. Como que a gente faz para pensar esse tipo de perguntas? E eu já vou chegar com você nos exemplos, prometo. Para mim é um processo muito simples, que ele acontece em 4 etapas. Primeiro, a gente precisa de uma premissa. A gente precisa saber o que a gente quer descobrir. A gente precisa pensar ativamente quem que é essa pessoa que a gente acredita que é o cara mais provável de converter no nosso lançamento. O primeiro passo que a gente parte hoje é pensar já quem são essas audiências que eu queria descobrir naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. Se a gente pensar uma pergunta que permita a gente encontrar essa resposta, a gente bota ela no ar. Quando essas perguntas começarem a ser respondidas, a gente tem que mensurar esse negócio. A gente tem que saber se de fato essa hipótese que a gente tentou testar aqui, se ela fazia sentido ou não. É uma etapa de reavaliação. Talvez você não acerte de primeira quais são as poucas perguntas que vão fazer a diferença no seu negócio. Mas se você repetir esse ciclo que eu estou mostrando para você e de forma iterativa você ir mensurando o resultado e acompanhando, você vai chegar lá. Da forma como chegamos até aqui, eu tenho certeza que você já tem claro que você não precisa de 15 perguntas. E agora eu quero falar de exemplos de mundo real. Vamos começar a sintetizar esse negócio de forma prática, mostrando para você mais ou menos casos reais antes da gente dar o próximo passo aqui de conhecimento nessa trajetória de Lead Score para a sua Black. Então vamos pensar o cenário do seguinte infoprodutor. Eu vou começar com um exemplo ultra nichado para ficar bem óbvio o que eu quero falar e depois eu vou para um exemplo muito mais abrangente, que vai ser um exemplo que vai permitir você pensar no teu negócio e como aplicar. Então vamos pensar no ultra nichado. Vamos fazer uma suposição aqui. Vou imaginar que eu sou um infoprodutor e eu estou trabalhando no nicho de curso preparatório para OAB. Esse é o meu nicho. Então eu tenho um curso aqui, eu tenho um infoproduto em que eu vendo para quem basicamente o meu público são estudantes de direito e advogados formados que estão buscando passar no exame da ordem. Esse é o meu público, certo? Então é isso. Ultra nichado a gente está trabalhando aqui. Se eu pegar um formulário daquele que tem 15 perguntas e eu colocar no final da minha captação, ou eu mandar por e-mail, ou eu mandar por WhatsApp, seja lá a forma como eu vou tentar impactar esse lead, eu vou receber essas 15 respostas. Vamos pensar juntos aqui e voltar naquele formulário. Se eu souber a faixa etária do meu lead, faz diferença para mim? Talvez. A gente pode pensar aqui juntos que a grande maioria da minha base de leads vai estar ali na casa dos 20, 30 anos, que é uma galera que ou está na faculdade cursando direito, ou é recém-saído da faculdade e está pensando em passar no exame da ordem. Se eu tiver com uma lista, por exemplo, que tem muitas pessoas com mais de 45, mais de 50 anos, provavelmente não é minha audiência core que eu estou trabalhando. Então, talvez sirva para mim como fator excludente. Essa é uma pergunta legal. Agora vamos pensar assim, qual estado a pessoa está? É legal, mas será que vai fazer realmente diferença para mim? Vou deixar em aberto ainda. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Qual a sua situação atual? Se essa pessoa está empregada ou se essa pessoa está desempregada?
Vai fazer diferença para mim? Provavelmente. Provavelmente no final eu vou ter ali vou descobrir que as pessoas que estão empregadas compram muito mais do que as pessoas que estão desempregadas. Talvez seja isso. Beleza. Individualmente, se eu passar por essas perguntas aqui, eu vou encontrar motivos para ter essas perguntas dentro da minha esteira. Elas não são perguntas aleatórias. Cada uma delas vai me dizer alguma coisa sobre o meu lead. Mas eu quero introduzir para você um conceito aqui, que é um conceito muito básico da estatística, que é chamado de probabilidade condicional. Não deixa o nome te intimidar. Basicamente, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O que é mais fácil de acontecer? Você está andando na Avenida Paulista e você encontrar um cara usando a camiseta do Corinthians? Ou você encontrar um cara ruivo usando a camiseta do Corinthians? É mais fácil você encontrar só um cara utilizando a camiseta do Corinthians, não um cara ruivo que esteja utilizando a camiseta. A probabilidade condicional é esse conceito de que quanto mais características você coloca no que você quer identificar, mais difícil é você encontrar essa pessoa. Mais difícil é você encontrar essa amostra. Quando a gente faz uma audiência que tem 15 características, o tipo de insight que você está tentando formar aqui, se você pensar objetivamente sobre ele, é o seguinte. Você pode descobrir, talvez, que dentro do seu lançamento, o cara que é de Goiás, tem doutorado, renda acima de 10 mil reais, está neste momento empregado e conheceu você entre 6 e 7 meses, é um cara que converte 7 vezes mais do que um cara diferente desse. Porra, puta insight legal. A hora que você for abrir tua base e dar uma olhada, quantos caras têm esse perfil de verdade? Quantos doutores de Goiás com renda X que conhecem você há tanto tempo você conseguiu de fato captar dentro da sua base? Provavelmente meia dúzia, certo? Será que esse insight é relevante então? Do ponto de vista de conhecimento, sim, você descobriu algo legal. Mas esse é um insight replicável? Esse é um insight escalável? Provavelmente não. Quantos doutores de Goiás que te conhecem há tanto tempo e tal, você vai encontrar quando você estiver fazendo uma captação? Pouquíssimos. Esse é o principal motivo pelo qual não faz sentido ter uma pesquisa desse tamanho. Quando a gente está falando, e voltando agora para aquele meu exemplo do advogado que está vendendo um curso de OAB, esse cara tem um público base. O público base desse cara é a primeira ideia que a gente conversou e a ideia mais óbvia de todas, que é: você é estudante de direito ou advogado recém-formado? Sim ou não? Se esse cara tiver essa resposta, ele já está direcionando a captação dele para ter o melhor público possível. Se esse cara só mensurar isso e mais absolutamente nada, e todos os dias ele olhar para ver como está indo a captação dele, se ele está trazendo mais sim ou mais não para essa pergunta, mesmo que ele não faça mais nada, ele tem um direcionamento incrível. Se ele começou com uma série de criativos que está trazendo muitas pessoas que respondem não para essa pergunta, ele já sabe exatamente o que fazer. Temos que voltar para a mesa, sentar, reescrever novos criativos e começar a trazer mais pessoas que respondem sim para essa pergunta. É uma pergunta. Essa é o que eu chamo da pergunta matadora. Todo negócio é capaz de gerar uma pergunta matadora. Todo. E eu vou provar isso para você. A gente estava agora ultra focado num nicho muito específico. Vamos para um negócio muito mais generalista? Legal. Vamos chegar lá, só que antes eu quero fazer uma pausa rápida e entrar com você num erro que você vai cometer antes da gente chegar lá. Eu já quero que você pense da forma correta. Então chegamos junto aqui na conclusão de que uma pergunta, se bem feita, vai ser capaz de direcionar toda a captação da tua Black. Vai te ajudar muito se você está saindo do absoluto zero. Se você é aquele cara hoje que você começa a investir num dia e tudo que te guia até o dia da abertura do teu carrinho é a fé. É a fé de que se o CPL não for muito barato, você não está trazendo lead ruim, e se ele não for muito caro também está ótimo. É isso. Hoje você trabalha na base da fé. Eu estou te mostrando que uma pergunta já é suficiente para você sair da fé e entrar no mundo da racionalidade aqui e começar a fazer várias otimizações durante o seu ciclo de captação. Só que você não pode errar nessa pergunta. Essa pergunta ela é muito importante para você. Agora eu quero te mostrar um exemplo de alguém que, para mim, errou. E errou grosseiro. Essa pergunta que você está vendo na tela, ela está presente nos formulários de captação hoje de uma das maiores empresas de infoproduto do Brasil. Cara, não estou falando do infoprodutor X da esquina, do menino que começou ontem, eu estou falando de uma das maiores empresas do Brasil de infoprodutos que fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Eles fazem essa pergunta para os clientes dele nos formulários deles. Eu vou ler para você. Basicamente o que eles querem saber é o seguinte: indique o seu patrimônio atual dedicado a investimentos. E tem 6 alternativas aqui. As alternativas vão até 50 mil reais, de 100 a 300 mil, mais de 1 milhão, de 50 a 100, de 300 a 1 milhão e não possui capital para investir.
Me atrapalhei aqui porque eu não estava em ordem, mas basicamente se você olhar para a tela você vai ver certinho quais são essas alternativas. Eu falei para você que para mim eles erraram nessa pergunta. Por quê? Será que você consegue descobrir? Vou te explicar. Quando a gente está fazendo uma pergunta como essa, uma pergunta matadora, a gente tem uma hipótese subjacente a essa pergunta. Essa hipótese é que a gente vai descobrir algo único sobre o nosso perfil de clientes, de leads que a gente está captando aqui ao final desse lançamento, graças a essa pergunta que a gente fez. O que a gente vai descobrir quando a gente está perguntando patrimônio para essas pessoas? Basicamente eu quero descobrir esse cara. As pessoas com diferentes níveis de patrimônio convertem diferente. É isso que eu quero descobrir. Se o cara que tem um patrimônio de até 50 mil, ele converte muito diferente do cara que tem um patrimônio de 300 a 1 milhão. Você não vai, só seguindo o que eu vou trazer aqui para você hoje, conseguir fazer um endereçamento perfeito dessas perguntas com os seus criativos. Para fazer isso, criativo a criativo e saber quanto pagar por cada criativo versus o público que ele traz, você precisa estruturar realmente um banco de dados e um sistema de lead score, que é o que a gente faz na Underblock e o que, cara, não tem como eu fazer com você aqui em 1 hora de palestra, faltando poucos dias, poucas semanas para a sua Black Friday. A gente está fazendo um negócio muito mais simples. Então, o que a gente está fazendo aqui é se guiando de forma mais generalista. Mas mesmo que você pudesse fazer esse lead score perfeito que eu trouxe para você aqui como uma hipótese, para mim, essa pergunta não te ajudaria. E por que ela não te ajudaria? Porque se você rodar esses dados, o que eu acredito que você vai descobrir com essa pergunta é que não tem uma diferença muito significativa entre as alternativas aqui. Para mim, se você rodar essa pergunta em escala, quando eu tô falando em escala, são mais de 50 mil leads e rodar um lançamento para essa galera, você vai descobrir que o cara que tem um patrimônio entre 50 e 100 mil converte quase a mesma coisa do que o cara que tem um patrimônio entre 300 e 1 milhão. Porque o valor do infoproduto atrelado aqui, ele é uma fração muito baixa disso. Você saber se o cara tem um patrimônio tão alto pode te ajudar num segundo momento. Por exemplo, você já conseguir filtrar na sua base pessoas que tiveram essa resposta e abordar para vender um high ticket. Esse é um objetivo. Agora, se você quer só aumentar a sua conversão e descobrir algo sobre os seus leads, esses caras abriram mão de todo o insight que estava contido nessa pergunta. Por quê? Porque todo o insight dela estava contido na primeira alternativa, no até 50 mil reais. Porque quando você está vendendo um infoproduto, vamos supor que esse infoproduto custe, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 reais. A gente está falando de um ticket mensal aqui que vai ficar entre 150 e 300 reais por mês, certo? 150 e 300 reais por mês. Vamos pegar aquela regra de ouro que todo mundo usa no marketing digital, que é o infoproduto não pode custar mais do que 10% da renda mensal do teu cliente. Então a gente está mirando um cara aqui que ganha entre 1.500 no mínimo 3.000. Estamos oscilando aqui dependendo do ticket que a gente está escolhendo. Cara, a grande maioria dos brasileiros não tem dinheiro guardado. O cara que tem mais de 50 mil guardado, ele está assim, no topo do topo do topo da pirâmide de renda e patrimônio do Brasil. O Brasil é um país pobre. A gente tem que ter consciência disso quando a gente está trabalhando no marketing digital. Se você fez essa pergunta, você juntou num bolo enorme 99% da pirâmide dos brasileiros. 99% de todas as pessoas que estão contidas nessa captação vão assinalar a primeira alternativa. Só que dentro desses 99%, existe um grau de discricionalidade, diferença entre essas pessoas que é imenso. Imenso, imenso, imenso. A propensão de comprar dessas pessoas em várias camadas de patrimônio inferiores a 50 mil pode ser completamente diferente. O cara que tem um patrimônio de até 5 mil e o cara que tem um patrimônio de até 1.000 podem ter ordens de magnitude de probabilidade diferente de converter. Só que para você, que fez essa pergunta que está na tela agora, você está tratando esses caras como a mesma pessoa. Eles são todos a resposta até 50 mil. O que vai acontecer quando você rodar uma pesquisa dessa em escala? 99% das pessoas vão responder a primeira alternativa. Não 99% porque existe aqui a resposta não possui nenhum capital para investir e muitas pessoas vão se categorizar aqui. Então vamos dizer que 99% fiquem entre essas duas. Que tipo de insight você vai gerar aqui? Você já sabe que se você está vendendo um produto que provavelmente aqui é de investimento e a pessoa não possui capital para investir, a chance é baixa de você converter essa pessoa, você não precisa ser nenhum mago para saber disso. Mas todo o insight legal você abriu mão por você ter aglomerado mal as alternativas que você trouxe para a sua pergunta. Quando eu mostrei lá atrás o ciclo iterativo para vocês, a gente tem que trabalhar com muito cuidado a etapa de premissas. Que a gente precisa saber o que a gente quer descobrir sobre esse lead de verdade. Se a gente acredita que o patrimônio dele é muito importante para saber se ele compra ou não, a gente tem que pensar ativamente em que tipo de pessoas vão entrar na nossa captação. Aqui, eu acho que isso foi muito mal pensado. Tendo explicado isso para você e mostrado como uma pergunta matadora pode ser muito mal estruturada,
eu quero dar um exemplo ultra generalista para você, em que vai permitir você fazer paralelos para pensar em como aplicar isso para o seu negócio. Esse é o exemplo da Underblock, é o exemplo da minha empresa. A Underblock, ela tem uma esteira de infoprodutos de cripto que eu vou te explicar muito rapidamente aqui. A gente tem um low ticket, que é um produtinho que custa R$10 mensais. A gente tem um produto de escala, que é o Underclub, que custa mais ou menos em torno de R$4.000. A gente de vez em quando faz algumas promoções específicas para ele. E a gente tem uma mentoria high ticket, que a gente trabalha um ticket próximo de R$25.000. Essa é a nossa esteira de produtos. A gente trouxe essa seguinte pergunta para os nossos leads nas nossas captações. Tenha em mente que as nossas captações geralmente vão endereçar um público em torno de 40, 50 mil leads. Tá? Quanto você investe ou pretende investir no mercado de criptomoedas? Nada, até R$1.000, de 1.000 a 5.000, de 5 a 10 mil, de 10 a 20 mil, de 20 a 50 mil, de 50 a 100 mil ou mais de R$100.000. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alternativas diferentes aqui de resposta possíveis para esta pergunta matadora. Por que eu fiz essa pergunta? Qual que era a premissa? Quando eu e os meus sócios sentamos para pensar nessa pesquisa, o que a gente queria responder com ela? A gente tinha a seguinte hipótese. Será que o Underclub, o nosso produto, ele consegue vender para pessoas que não investem em cripto ainda? Ou será que ele só vende para pessoas que já investem em cripto? Vamos testar essa hipótese? Vamos. Como a gente pode fazer? Vamos perguntar para as pessoas se elas investem em alguma coisa. E vamos mensurar esse resultado. Colocamos essa pesquisa no ar, essa pergunta no ar. Hoje, enquanto eu gravo isso aqui para você, acho que praticamente 1 milhão de pessoas já responderam essa pergunta para a gente. E a gente tem um conhecimento que é o seguinte: o nosso produto, o Underclub, tem muita dificuldade de ser vendido para pessoas que não investem em cripto ainda. Como eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte: quando eu mensuro a taxa de conversão das pessoas que respondem diferente essa pergunta, eu descobri que o cara que investe pelo menos entre R$1.000 e R$5.000 em cripto, ele tem mais de 6 vezes de chance de converter no meu lançamento do que o cara que investe até R$1.000 em cripto ou não investe em nada. Para mim, do ponto de vista do Underclub, eu descobri que o cara que investe até R$1.000 em cripto, ele é similar para mim ao cara que acabou de se inscrever na Smart Fit em janeiro do ano, na promoção de R$ 9,99 nos 3 primeiros meses. Não necessariamente ele vai na academia, ele só se inscreveu. Esse cara do até R$1.000 é esse cara para mim. E o cara que não investe nada, ele praticamente não compra o Underclub. Com esse insight em mãos, de que eu tenho um produto que ele, historicamente, em escala, tem 6 vezes mais probabilidade de converter para um cara que investe pelo menos R$1.000 em cripto, me responde uma pergunta, você. Por que eu vou investir o meu dinheiro e a minha captação, o meu tempo, o potencial criativo do meu time de copy em direcionar uma captação para pessoas que ainda não investem em cripto? Eu não consigo converter essas pessoas com o meu produto. Não é que eu não quero, não é que eu não quero esse público, não é que eu não quero trazer essas pessoas para a minha empresa, eu quero ajudar cada vez mais pessoas a investirem em cripto. Mas o Underclub, que é o produto que eu estou falando, que está na rua hoje trazendo escala para o Underblock, simplesmente não endereça muito bem para essas pessoas. Eu preciso de uma alternativa para elas e não forçar o Underclub para elas. Foi nesse momento que a gente trouxe o nosso low ticket. O nosso low ticket endereça muito e vende muito bem para as pessoas que ainda não investem em cripto e tem trazido muita gente nova para esse mercado de uma forma muito legal. Mas a resposta não era o Underclub. Quando eu estava focando no Underclub e tentando marretar o Underclub para trazer essa galera, não estava dando certo. Até o momento que a gente entendeu, estatisticamente falando, que o Underclub simplesmente não era para eles em D0, não em mar aberto. Essas pessoas precisavam se habituar a cripto primeiro, precisavam passar da barreira de cripto, saber falar sobre cripto, entender os jargões de cripto. Esse cara precisava se sentir capaz de fazer parte de um produto de investimento de cripto e de alocar dinheiro de verdade em cripto. Essa é uma barreira que é muito relevante e a gente entendeu que não adiantava forçar essa barreira diretamente nas captações, diretamente no público frio. Mesmo no público quente também a gente tinha uma diferença muito significativa de conversão. Então a gente trabalhou isso através de uma esteira de produtos diferente. Cara, esse é o insight de $1 milhão da Underblock. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: será que eu poderia ter aberto isso para o Brasil inteiro? Eu acabei de compartilhar um dos principais insights da minha empresa. Um dos principais insights que foi responsável pela venda de mais de R$25 milhões em 18 meses que eu comentei com vocês. Eu estou muito,
tranquilo de ter aberto esse insight para vocês. Sabe por quê? Porque isso que eu compartilhei para vocês, ele funciona para o Under Club, que é o nosso produto, sendo falado na voz do Vinícius Bazan, que é o meu sócio, CEO do Underblock e o nosso expert, pro tipo de pessoa que geralmente se interessa pelo perfil do Bazan, pelo estilo de comunicação do Bazan. Cara, se qualquer outra pessoa do mercado pegar e tentar replicar esse mesmo insight que eu, eles vão descobrir alguma coisa sobre o negócio deles. Mas se eles tentarem simplesmente copiar o que a gente faz, muito provavelmente não vai funcionar. Não adianta eles pegarem e copiarem os nossos criativos, porque eles não têm o Vinícius Bazan do outro lado. Não adianta eles pegarem e copiarem a mesma big idea que a gente está trabalhando no nosso copy, porque eles estão trazendo leads diferentes dos nossos. Eles conversam com pessoas diferentes que a gente. Claro, existem interseções, obviamente existem interseções, mas elas não vão ser a maioria. O que eu comentei para você é uma descoberta sobre o meu negócio. E agora você tem que fazer descoberta sobre o seu negócio. Então agora bora para o passo a passo de implementação. Vamos só fazer uma revisão rápida para a gente não se perder aqui. O que você já sabe? Você já sabe que você precisa de dados para você construir alguma fonte de conhecimento para o seu negócio e não ficar dependente de cada vez menos informação que o Meta e o Google compartilham contigo. Você já sabe que você não precisa ter uma caralhada de dados diferente. Você não precisa fazer 15 perguntas para o seu lead. Você já sabe que uma pergunta, se bem feita, vai ser capaz de direcionar com muita qualidade e assertividade os seus lançamentos. E você já sabe que essa abordagem vai funcionar tanto para um nicho muito pequeno, para um produto altamente direcionado, quanto para um produto extremamente abrangente que é investimentos. Cara, todo mundo que tem algum patrimônio pode falar de investimento, independente das características particulares dessa pessoa. Do que ela seja, do que ela acredita, de como ela se vê, ela vai querer investir em algum momento da vida dela se ela tiver capital para isso. Então, sabemos tudo isso. Agora precisamos pensar na parte prática. Beleza. Como que você vai colocar isso de pé até a Black? Ok. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns disclaimers importantes para você. A gente vai fazer aqui uma estrutura mínima, tá? Eu tenho 1 hora para falar contigo e eu não tenho como em 1 hora implementar um puta sistema igual o que a gente tem no Underblock para você. A gente vai fazer aqui um MVP, é o mínimo viável que você vai precisar para ter uma Black com dados. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é, essa é uma landing page típica do Underblock. Esse cara que está na tela fazendo cara de mal é o Vinícius Bazan, que é meu sócio e o expert da Underblock. E esse é o formulário básico de um dos lançamentos mais recentes que a gente fez antes de eu chegar aqui para gravar para você, que é essa big idea dos novos bitcoins. Na landing page, basicamente a gente vai captar 2 informações dessa pessoa, o e-mail e o WhatsApp. Só. Clique aqui e reserve o seu convite. Você clicou, reservou seu convite na nossa LP, a gente vai atualizar essa página para uma thank you page. Essa thank you page vai ter embedada essa pesquisa que a gente faz. A pesquisa do Underblock hoje ela tem 5 perguntas, tá? Eu só estou mostrando uma delas aqui para vocês. A forma como a gente embedou isso daqui é com essa barrinha de progressão. Então, cada pergunta que você responde, você vai ficando mais perto de completar. As perguntas são todas de alternativa. Não existe nenhum espaço para você escrever. Eu não quero que você escreva. Me responde essas perguntas que eu me viro com isso. Respondidas as 5 perguntas, você tem um botão enorme aqui na tela, escrito clique e entre no grupo do WhatsApp agora. Ou seja, você já deve estar pensando no trade-off que existe aí desse lado. Será que esses caras estão conseguindo fazer a galera entrar no grupo do WhatsApp? Perceba, vamos voltar só num ponto que eu trouxe no começo também. Esse é o fluxo inteiro do Underblock. Eu não dei nada em momento nenhum para a pessoa aqui. Lembra disso, não dei e-book, não dei ingresso, não dei nada. Eu botei uma pesquisa aqui. Só. Esse é o nosso fluxo. LP, captando e-mail e telefone. Clicou na LP, atualizou para Take You Page. Take You Page tem a pesquisa embedada, as perguntas aparecem uma por vez. Eu não quero intimidar o meu lead com um puta formulário da Unicef com 18 perguntas diferentes. Muito rápido. Ele vai clicar aqui, ele vai responder em, 20 segundos as 5 perguntas que tem aqui. Terminou, ele entra no grupo do WhatsApp. Esse é o fluxo de uma captação nossa. Quais os benchmarks que a gente obtém com esse fluxo que eu estou mostrando para você? A gente tem uma taxa média de resposta da nossa pesquisa em torno de 82%. Às vezes é um pouquinho menos, tipo 80, às vezes é um pouco mais, 84, 86, depende do lançamento. Ou seja, isso significa que a cada 1000 leads que eu trago, 820 deles geralmente respondem à pesquisa. O que eu gero aqui, acima de tudo, é uma amostra altamente representativa. Se você está rodando aquela pesquisinha, cara, do Google Forms que você manda por e-mail, ou WhatsApp que você manda uma API pro cara torcendo para ele responder, eu duvido que você está fazendo mais do que 20, 30% de taxa de resposta de pergunta. Se você está fazendo 20, 30%, você não tem uma amostra representativa.
Você não sabe de verdade o que está acontecendo com a sua captação. Você tem um cheiro dela. Mas tanta coisa pode fugir do teu controle sabendo tão pouco sobre a tua base. Você precisa ter escala. Você precisa ter muita resposta para formar um insight realmente parrudo como o que eu compartilhei com você agora há pouco. Esse fluxo que a gente faz, ele funciona. Ele funciona e ele já foi testado em escala. E a gente não tem grandes prejuízos de entrada no WhatsApp. A gente tem uma taxa de entrada de grupo no WhatsApp de 88%. Essa taxa, eu tenho plena convicção, é maior do que a grande maioria dos infoprodutores tem, mesmo sem fazer pesquisa. A gente tem uma taxa altíssima de entrada no WhatsApp, seguindo exatamente esse fluxo que eu mostrei para você. Eu escrevi nesse slide, mas eu já mencionei várias vezes, esse fluxo está testado em escala, com múltiplos lançamentos feitos com mais de 40 mil leads. E ele funciona. Se você pegar, entrar nas páginas da Underblock e replicar esse mesmo fluxo, eu duvido que ele não vai funcionar para você. Agora beleza, você fez, montou exatamente esse fluxo que eu trouxe aqui para você. E você começou a sua captação. Você tem seu formulário, as pessoas estão respondendo o seu formulário, ele está embedado ali bonitinho, uma pergunta por vez. Ou você criou um formulário de uma única pergunta se você não tinha o conhecimento técnico para fazer esse processo como um todo. Maravilhoso. Se você pensou a sua pergunta da forma como a gente trouxe e eu construí para você até agora, tô contigo, vai dar bom. Como que você vai fazer esse acompanhamento? E cara, eu vou tentar trazer a forma mais simples possível de você fazer isso, mesmo que você não tenha um time, mesmo que você não tenha gente técnica te auxiliando e você não tenha o conhecimento para fazer isso. Você tem que se engajar, você tem que botar a mão na massa para esse negócio acontecer, para você trabalhar os seus dados. O que você vai fazer? Cara, você vai botar um alerta na tua agenda. Todo dia, 6 horas da tarde, você vai abrir teu formulário, vai pegar as informações que estavam lá e vai colar no Google Sheets, no Excel, no que você quiser. Você só tem uma pergunta. Você vai colar todo dia uma coluna com a data, uma coluna com as respostas e você vai preencher as respostas que você teve naquele dia. Todos os dias você vai fazer isso. Se você não é capaz de montar essa automação, que é um processo super simples, se você contratar alguém para fazer para você, não deveria ser um serviço muito caro, mas vamos supor que você não quer, você vai fazer na mão sozinho. Faça exatamente o que eu te falei agora. Abre um Sheets, coloca na primeira coluna as respostas da sua pergunta, e na coluna seguinte você vai colocando os dias, as datas da sua captação. Todo dia, 6 horas da tarde, você vai entrar e vai copiar quantas respostas você teve naquele dia. Uma semana depois de você começar a fazer isso, você tem uma curva de tendência. Você vai conseguir montar um gráfico lindo que você vai ver exatamente quanto que está evoluindo as respostas de cada pergunta, de cada alternativa da sua pergunta. E você vai conseguir pensar, a minha captação está trazendo as pessoas que eu acredito, e eu formulei a hipótese aqui porque você não tem dados para testar ainda, e está trazendo o tipo de pessoas que eu acredito que são as pessoas que mais vão converter durante essa minha Black Friday? Se a resposta for sim, cara, pisa no acelerador. Investe ainda mais nessa ideia. Investe o quanto você conseguir sem fazer o seu CPL explodir. Se a resposta for não para essa pergunta, no caso do Underblock, se estivesse trazendo um monte de pessoas para o Underclub que respondem que não investem nada ou até R$1.000 em cripto, você vai sentar com o teu time de copy e vai falar, cara, não tá certo. Tem algum problema nos criativos ou na própria Big Idea que a gente está trabalhando aqui. O que a gente pode mudar na captação agora e rápido para tentar melhorar o perfil do lead que a gente está trazendo? Eles vão fazer um plano, vão trabalhar nesse plano e vão implementá-lo e vão seguir mensurando os resultados. Porque todo dia você está com a disciplina de entrar, preencher a tua planilha, a automação está funcionando para você e você não está mais cego. Você não está mais com fé de que é só olhar para o CPL e rezar para no dia da abertura do carrinho tudo dar certo. Você está no controle. É sobre isso que significa começar a construir um processo de lead score. É assumir o controle sobre a sua captação. Com o tempo você vai poder evoluir esse modelo. Você vai poder partir para um negócio muito mais complexo, para conseguir formar um banco de dados seu, fazer uma implementação sua, conseguir saber que tipo de lead está vindo de cada criativo e estimar quanto você pode pagar por esse criativo. Você vai chegar lá. Mas antes disso você precisa começar a formar essa cultura na sua cabeça, de trabalhar com dados, de escalar dados, de fazer uma forma eficiente e racional de acumular dados. E não só pegar um monte de dados só porque está todo mundo pegando. Esses dados só fazem sentido se você puder implementar eles. E, novamente, tem algo muito importante que você precisa saber sobre esse processo. O lead score e o processo de acúmulo de dados, ele não é mágica. O que os dados vão fazer para você é te contar uma história sobre o que você está implementando em termos de trabalho. Ele não vai te dizer o que fazer.
Ele vai te dizer do que você está fazendo, o que está dando certo e o que está dando errado. Lembre-se, um lead score nunca vai salvar uma campanha ruim. Ele nunca vai salvar uma big idea ruim. O máximo que ele vai fazer para você é te alertar muito antes que você teve uma big idea ruim. E a gente, como empresa, já errou. A gente já começou campanhas que a gente descobriu graças ao lead score que não deveriam ser escaladas. Lançamentos que a gente pretendia investir 500 mil reais e no final a gente investiu 150 mil porque a gente viu que não ia dar certo. Não adiantava forçar aquela big idea. Olha o prejuízo que isso economizou que a gente poderia ter tido se a gente tivesse escalado muito além do ótimo um negócio como esse. Esse é um insight muito valioso para o teu negócio. E a gente já teve várias captações que a gente achava que iam ser legais e a gente descobriu que eram fantásticas. Que a gente queria investir 200 e a gente acabou investindo 500. Porque valia muito a pena fazer e a gente sabia disso. E a gente só foi capaz de fazer isso porque a gente tem essa cultura obsessiva de prestar atenção nos dados. De respeitar o que os dados estão contando pra gente e ajustar o nosso processo criativo aos insights que eles estão trazendo. Esse é um trabalho que o seu time precisa fazer em conjunto. Se você é o copywriter, você precisa olhar para os dados e ter a humildade de reconhecer se você precisa mudar alguma coisa no seu processo ou se aproveitar e bancar também se você tiver um puta acerto na tua mão e ir para cima dele, investir pesado nele. Se você não é o copywriter, se você é o expert, você tem um time de copy, você tem que sentar com o seu time de copy e trazer feedback para eles o tempo inteiro da qualidade da captação. Eles têm que ajustar se for necessário, eles têm que ter flexibilidade de fazer isso, eles têm que ter humildade intelectual de parar e falar, cara, talvez a gente não esteja com um bom lançamento na mão, o que a gente consegue ajustar? Ou você tem que incentivá-los a ir com tudo se vocês estiverem com um puta lançamento na mão. Você tem que fazer com que esse processo de acúmulo de dados não seja uma masturbação intelectual. Esse negócio tem que ser implementado para gerar resultado para o teu negócio. Ele tem que ser respeitado em todos os níveis da tua empresa ou do teu pequeno negócio. Se você fizer isso, cara, você vai ter uma puta Black Friday. Novamente, muito obrigado pela tua companhia. Meu nome é Richard, eu sou um dos cofundadores do Underblock. Espero muito que você tenha gostado. E se você realmente seguir em frente, seguir com uma Black legal, começar a se interessar por dados, me chama. Eu acho que talvez eu possa ajudar o teu negócio. Um grande abraço.